Salve galera! Seja bem-vindo ao canal Educa Channel, porque a aula já vai começar! Hey brothers! Já chegamos na questão 8. Numa caixa de vidro de espessura 2 centímetros, coloca-se 2 kg de gelo. A área da caixa que troca calor com o meio ambiente é de 800 centímetros quadrados. O coeficiente de condutibilidade térmica do vidro é 1,8 vezes 10 elevado a menos 3 calorias por centímetros Siemens por grau Celsius. É a unidade de medida aí de condutibilidade térmica. A pergunta é a seguinte: qual é a massa de gelo que resta na caixa depois de 1 hora, sendo a temperatura de graus Celsius a temperatura interna da caixa e 25 graus Celsius a temperatura externa? E ele considera como dado específico aí, ó, o calor específico latente de fusão do gelo. Então, é calor latente de fusão, é de 80 calorias por grama. Então, trata-se de uma questão aí de calor latente. Beleza? Bora então resolver as questões? A questão número 8? Bora lá! Aqui na caixa de vidro tem espessura de 2 centímetros. Então, eu vou colocar assim, espessura é igual a 2 centímetros, certo? Espessura. Aí diz ele que coloca-se a massa de 2 kg de gelo. Então coloca-se uma massa de 2 kg de gelo. E a área da caixa que vai trocar calor com o meio ambiente, diz ele que é de 800 centímetros quadrados. Então a área é de 800 centímetros quadrados. É a área da superfície que vai trocar calor. Ele diz que o coeficiente de condutividade, então o coeficiente é o K, o coeficiente de condutividade, ele diz que é 1,8 vezes 10 elevado a menos 3, né? Que é a quantidade de calor por centímetro por Siemens por graus Celsius aí. E ele quer saber o seguinte: qual é a massa de gelo que resta na caixa depois de 1 hora? Então, depois de 1 hora, tempo é igual a 1 hora, que é igual a 3.600 segundos. Depois de 1 hora, qual é o tempo que resta, sendo 0 a temperatura interna e sendo 25 a temperatura externa? Então, a temperatura aí varia de 0 até 25 graus Celsius, beleza? Então, como é que a gente vai resolver isso? Tem ainda o dado do calor, né? O calor latente. Ele diz que o calor latente, a quantidade de calor latente do gelo, de fusão do gelo, diz ele que é 80 calorias por grama. É a quantidade de calor latente, beleza? Então, para resolver isso aí, nós temos que primeiro ver a questão do fluxo de calor. E aí nós temos que o fluxo de calor, que é dado pela letra Φ, o fluxo de calor é a quantidade de calor dividido pelo tempo, tá? Aí você fala assim, mas qual é o fluxo? Então o fluxo ele é dado pela constante vezes a área vezes a temperatura dividido por 2. Por 2 não, no caso pela espessura. Porque a espessura aqui é 2. Então a espessura do vidro aí é 2 e nesse caso o fluxo é o fluxo por causa dessa caixa, né? Dessa caixa que tem a espessura aí de 2 centímetros. Então o fluxo nela é dada pela função constante, né, a constante de condutibilidade térmica, a área da superfície da caixa e também a temperatura. Tudo isso dividido pela espessura da caixa. E do outro lado eu tenho a quantidade de calor que eu quero descobrir e o tempo, que eu já tenho, que ele diz que o tempo é 1 hora. Preenchendo tudo isso aqui, eu tenho o seguinte, ó. Preenchendo tudo isso aqui, eu tenho que
Esse pincel aqui tá fraquinho, pelo menos aqui, ó. Eu tenho assim, ó, a condutividade, ele disse que é 1,8 vezes 10 menos 3. Então eu tenho menos 3, sabemos que é 0,001,8 vezes a área, ele disse que é 800. E a temperatura, ele diz que é 25 externo, tudo isso dividido por 2, que é igual à quantidade de calor que eu quero descobrir, dividido pelo tempo, que é 3.600 segundos. Beleza? Multiplicando aqui então, 0,0018 vezes 800 vezes 25 dá 36. 36 dividido por 2 dá 18, que é igual à quantidade de calor vezes 36, vezes 3.600. Certo? Então aqui, ó, pela regra de 3, eu tenho que quantidade de calor é igual a 18 vezes 3.600, eu tenho 64.800 cal. Então, eu descobri então a quantidade de calor com esse fluxo aí. Então agora nós vamos à questão, né? Já descobrimos aqui então a quantidade de calor, então agora nós vamos à questão. A questão é, qual é a massa de gelo que resta, tá? E a gente não pode esquecer aí que a massa que o gelo sofre fusão, né? Que ele diz lá que o calor latente de fusão era de 80 calorias por grama. Então, aplicando a equação aqui, ó, aplicando a equação, nós temos quantidade de calor latente é igual a massa vezes a proporcionalidade de latência aqui do calor latente. Então, nesse caso aqui, eu tenho a quantidade de calor, eu descobri que é 64.800. A massa é o que eu quero descobrir. E ele diz que a quantidade de calor latente de fusão do gelo, diz ele que era 80. Então, 80 está aqui multiplicando, vem para cá dividindo. Vai ficar assim, ó, massa é igual a 64.800 dividido por 80 é igual, então, a 810 gramas. Então, 810 gramas. Tá aí, então, a resposta que nós estávamos procurando, é 810 gramas. Só que aí, ele diz o seguinte, que nós temos a massa inicial de 2 quilos, né? E a massa que descobrimos agora, que é 800 gramas. Então eu tenho 2 quilos, que equivale a 2.000 gramas, menos 810, que eu descobri agora, 810 gramas. Então, pegando aqui, ó, 2.000 gramas, né? Tirando aqui, ó, a diferença. Pegando 2.000 gramas menos 810 gramas, então eu tenho aí um total de 1.190 gramas. Tá aí então a massa que resta. Beleza? Tá aí então a questão 9, 1.190 gramas. 1.190 gramas. Então, pessoal, portanto, após 1 hora, então, né, após 1 hora de atuação ali, na troca de calor, né, de calor latente, após 1 hora, ainda vai restar na caixa de gelo aproximadamente 1.190 gramas, ou seja, 1,190 kg aí de gelo, conforme nós calculamos aí. Primeiro com o fluxo de calor, descobrimos aí a quantidade de calor, né, aplicando a equação do calor latente, né, que é a massa vezes a proporcionalidade de latência. Aí nós pegamos então 80 que está multiplicando e dividindo, e descobrimos então que a massa no momento da fusão do gelo era de 810 gramas. Como ele já tinha no início 2 quilos, que era 2.000 gramas, então eu tenho 2.000 menos 810. Nesse caso eu tenho 1.190 gramas que resta na caixa, então, após 1 hora. Tá certo?